Bem-vindo ao Narrativa Cinemática. Aqui, mergulhamos profundamente nas maiores histórias do cinema e das adaptações que mexem com o público. Hoje, vamos explorar um tema que está no centro das discussões: os desafios, as polêmicas e as escolhas por trás da segunda temporada de The Last of Us. Prepare-se para uma análise detalhada que vai além das telas, trazendo à tona os elementos mais importantes e controversos dessa narrativa. Os últimos anos marcaram o início de uma nova era para as adaptações de videogames. Sim, elas definitivamente já foram tentadas antes, com graus variados de sucesso, mas foi apenas nos últimos 5 anos que Hollywood realmente enxergou o verdadeiro potencial desse formato e decidiu explorá-lo. E, sinceramente, quem pode culpá-los? A quantidade de dinheiro que a indústria de videogames movimenta anualmente é gigantesca, a ponto de fazer Hollywood parecer um negócio secundário. Os orçamentos de jogos AAA fazem até mesmo os maiores blockbusters de cinema parecerem modestos, o que, ironicamente, acaba gerando um conjunto totalmente novo de problemas. Mas isso é papo para outro momento. O ponto principal é que faz total sentido que os grandes estúdios de Hollywood queiram embarcar nesse trem. Afinal, isso lhes dá a chance de explorar um vasto acervo de personagens e histórias já estabelecidos, sem ter que passar pelo difícil processo de criar ideias originais. Além disso, existe uma enorme base de fãs consolidada que, teoricamente, deveria estar muito empolgada com o produto final. E claro, há também o benefício adicional de vincular o lançamento de um grande filme ou série a conteúdos exclusivos nos jogos, criando um ciclo contínuo de entretenimento que se alimenta. Até agora, os resultados dessas adaptações têm sido variados, indo do bom ao ruim, passando pelo confuso e, às vezes, chegando ao francamente bizarro. Mas uma das grandes histórias de sucesso nesse universo confuso foi The Last of Us, baseado na série de jogos da Naughty Dog que quebrou recordes de vendas. E, convenhamos, adaptar The Last of Us era uma escolha óbvia. O jogo era tão próximo de ser um filme que a transição para a GE foi quase natural. Era praticamente uma decisão sem riscos. O jogo já oferecia uma narrativa envolvente e cinematográfica, comparável a grandes produções como John Wick. Só que ao contrário, The Last of Us se traduzia perfeitamente para o formato televisivo. Claro, não foi perfeito. A série teve momentos em que se arrastou consideravelmente. Os dois personagens principais, Joel e Ellie, não foram tão bem desenvolvidos ou cativantes quanto no jogo. Algumas escolhas de elenco foram, no mínimo, questionáveis. E, para uma série de sobrevivência zumbi em um mundo pós-apocalíptico, houve uma notável falta de zumbis, especialmente nos episódios finais. Ainda assim, no geral, parece que as pessoas ficaram bastante satisfeitas com o resultado final. Porém, havia um problema no horizonte, caro espectador. Esse problema vinha na forma da segunda temporada. Oh, Deus! Veja bem, assim como a primeira temporada se inspirou no primeiro jogo da franquia, a segunda temporada teria que se basear no segundo jogo para continuar a história. E aqui está a questão. The Last of Us Part 2 é um dos jogos mais divisivos e controversos da história dos videogames. Não importa quantos críticos de jogos enalteceram Neil Druckmann, ou quantos prêmios a indústria concedeu ao jogo. A verdade é que The Last of Us Part 2 conseguiu dividir profundamente sua base de fãs e, em alguns casos, até arruinar relacionamentos com jogadores de longa data. Os motivos? São muitos. A morte brutal e insensível de personagens queridos, apresentada de maneira chocante e amarga, sem o mínimo de cerimônia ou respeito pela conexão emocional dos fãs com eles. A desconstrução de eventos passados, para demonizar decisões e escolhas feitas pelos personagens no jogo original, que eram completamente compreensíveis na época. A inclusão de personagens indestrutíveis, em especial mulheres retratadas de forma quase caricata, capazes de derrotar qualquer adversário sem esforço ou lógica. E, claro, a introdução de Abby, uma personagem tão musculosa que parecia mais um tanque de guerra humano do que uma figura realista. Esses elementos criaram um jogo que deixou um gosto amargo na boca de muitos fãs, parecendo algo feito por uma equipe criativa completamente diferente, com prioridades completamente diferentes, que não hesitou em destruir o legado emocional do primeiro jogo para promover novas ideias. Basicamente, The Last of Us Part 2 foi para os videogames o que Star Wars. Os Últimos Jedi foi para os filmes. Polarizador, divisivo e altamente controverso. Agora, a HBO está presa em uma situação sem saída com a segunda temporada. Não importa o que façam, uma parte significativa do público vai se sentir alienada. Se os produtores se desviarem da história do segundo jogo,
tentando suavizar ou mudar eventos polêmicos em resposta às críticas. Isso certamente enfurecerá os fãs que, por mais improvável que pareça, realmente gostaram de The Last of Us Part 2. Por outro lado, se seguirem fielmente o enredo do jogo, como fizeram na primeira temporada, acabarão desagradando praticamente todo o resto do público, incluindo aqueles que não suportaram o jogo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que a HBO provavelmente seguirá a segunda opção. E isso desafia completamente a lógica, o bom senso e até mesmo a decência básica. Mas, quando Neil Druckmann é o showrunner, essas coisas não parecem importar. The Last of Us Part 2 é o grande projeto de Neil Druckmann, sua obra-prima pessoal. Alterar elementos-chave da história para a adaptação na TV seria o mesmo que admitir derrota, e seu ego simplesmente não permitirá isso. Para reforçar essa visão, ele trouxe Haley Gross, a co-roteirista do jogo, para trabalhar na segunda temporada. Essa decisão deve dizer tudo o que você precisa saber sobre o rumo criativo que a série vai tomar. Eles vão seguir o que o jogo fez e, provavelmente, dobrar a aposta. Ainda há outras preocupações a serem mencionadas. Por exemplo, o elenco. A escolha de Pedro Pascal como Joel sempre foi alvo de críticas, com muitos argumentando que, apesar de ser um ator competente, ele nunca foi a escolha ideal para capturar a essência do personagem. E a Bella Ramsey, cuja aparência jovem e frágil torna difícil para muitos acreditarem que ela possa retratar a versão mais madura e endurecida de Ellie que o enredo da segunda temporada exige. Além disso, o tom da narrativa provavelmente será muito mais carregado de mensagens políticas, algo que a primeira temporada conseguiu manter em segundo plano. Em última análise, não saberemos ao certo como tudo se desenrolará até que a segunda temporada seja lançada. Pode ser que ainda surpreenda, conseguindo agradar tanto os fãs quanto o público casual. Mas, se eu fosse você, manteria minhas expectativas baixas e adotaria uma boa dose de ceticismo. E aí, o que você achou dessa análise? The Last of Us Part 2 e sua adaptação para a TV tem potencial para agradar tanto os fãs quanto os críticos, ou a segunda temporada está destinada a dividir ainda mais o público? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário e participe dessa discussão com a gente. E claro, se você curtiu este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Narrativa Cinemática, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma análise futura. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!